Oeste com elas, entrevista o Dr. Paulo Boarini, médico cirurgião geral e coloproctologista. O nome é complicado, o assunto é essencial para todos. Ele é membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões e também da Sociedade Brasileira de Coloproctologia. É um assunto importante para todos, a gente aproveita esse gancho da situação de Jair Bolsonaro para dar um bom dia aqui para o senhor. Obrigada por nos atender, doutor Boarini. Bom comecinho de semana, bem-vindo à Revista Oeste. Muito obrigado pela oportunidade. A gente que agradece, viu, doutor? Conta pra gente um pouquinho, então, a complexidade dessa última cirurgia do ex-presidente Jair Bolsonaro. Por que que ele vive com esses reflexos, né, com essas consequências tão difíceis de lidar desde a facada em 2018? Bom, é importante dizer que o intestino é um órgão bem complexo, bem extenso, né? E é um trajeto canalicular desde a boca até o ânus, né? Tem vários metros de intestino. E qualquer ato cirúrgico, né, qualquer ato cirúrgico que venha violar a cavidade abdominal é sujeito a ter aderências, até é uma resposta inflamatória do próprio organismo, né, pode ter aderências. Ainda mais numa cirurgia que ele teve de urgência, em que teve vazamento, né, de líquido entérico, líquido gástrico, vários líquidos intestinais e digestivos. Isso faz com que haja uma irritação peritoneal dentro da cavidade abdominal. Consequentemente, isso vai dando aderências, fica meio que grudado, né, esse intestino, e a cada cirurgia isso vai piorando. Então essas aderências, elas funcionam grudando uma alça na outra. Vamos fazer comparativos entre um prato de um espaguete soltinho e um espaguete todo grudado. É exatamente isso que acontece. Você tem vários trechos do intestino grudados, né? E cada cirurgia, na tentativa de desgrudar ou de separar esse intestino, pode haver lesões, roturas, né? E daí a complexidade em se identificar o órgão e o tratamento posterior. Doutor Boarini, a pergunta agora é de Marina Helena. Doutor Boarini, eu queria saber com o senhor, né, dada a dificuldade dessa cirurgia que a gente viu, o que a gente pode esperar daqui para frente, né? Os médicos falaram que Bolsonaro deveria evitar aglomerações, inclusive indicaram que ele não participasse dessa próxima manifestação. Então, quais são os cuidados, né, e quanto que isso pode acabar atrapalhando também, né, o dia a dia da figura política, né, da liderança política que é Jair Bolsonaro? É importante isso, mas o que acontece? Infelizmente, a evolução dessas cirurgias e dessas aderências costumam gerar outros procedimentos cirúrgicos, né? E nesse momento ele precisa de uma readaptação da própria cavidade abdominal, com repouso, uma dieta balanceada, para ter uma cicatrização completa. Não é só a cirurgia intestinal, que foi de alta complexidade, muito bem executada pelos profissionais, mas também a aproximação, o fechamento dessa parede abdominal. A musculatura que envolve toda essa cavidade abdominal, ela sofre, né? Ela não tem uma elasticidade tão grande, haja vista a fibrose, essas cicatrizes variadas. Então, realmente um esforço maior, uma exaltação, pode haver rotura dessa incisão, né, e novamente formar herniações ou até mesmo abertura total, exposição desse intestino. Então esforços físicos devem ser evitados, e talvez uma aglomeração em público que a gente não sabe o que pode acontecer é prejudicial, né, infelizmente. Ainda mais agora já com esse histórico, né? A pergunta agora sua, Paula Camacho. Olá, doutor Paulo, bom dia. Doutor Paulo, quando o presidente Bolsonaro ele recebeu aquela intimação no leito de UTI, ele teve uma piora logo em seguida do quadro clínico dele, que ele teve que fazer outros exames e até prolongar sua estadia no hospital. Você acha que o emocional ele interfere diretamente na recuperação do presidente? Eu achei extremamente uma atitude não ética e não educada e muito menos humana perante uma pessoa. Não quer, mesmo sendo presidente ou ex-presidente, não achei uma conduta correta essa exposição midiática, né,
de expor o presidente num momento de convalescência, né? É um momento de sofrimento que só ele sabe o que está passando, mas eu realmente sou contrário a essa conduta, foi extremamente midiática e prejudicial. Nós não somos somente uma pessoa CPF, né? Nós temos pensamentos, temos emoções, temos um funcionamento psicossomático, né? Então eu acho que o momento de recuperação em hospital ou em mais uma UTI deve ser respeitado. Então realmente uma conduta, para mim, totalmente descabida. Foi mesmo, hein? Imagino para o senhor, então, ainda médico, conhecendo ali, né, as questões de higiene, de asepsia hospitalar e também desse lado emocional, quanto conta para a recuperação de um paciente, né? Doutor, para a gente encerrar, tirando o fato Jair Bolsonaro, muitas outras pessoas também precisam tomar cuidado, né, com o aparelho digestivo, o câncer de intestino. Nós temos aqui uma matéria que diz, é bem recente, que aumentou entre jovens, mas que observar as fezes pode ajudar a pessoa a rastrear esse câncer, alguma doença, né, uma adversidade ali que deve ser observada de forma melhor. O terceiro tipo mais frequente entre homens e mulheres no Brasil, com uma taxa anual de aproximadamente 46 mil novos casos de câncer de intestino. Embora a maioria aconteça em pessoas, essa matéria traz essa informação acima dos 60 anos, tem-se observado um aumento significativo entre adultos e jovens. Por quê? E isso confere mesmo? Confere, são aproximadamente mais de 45 mil casos, é um dado do ano passado, inclusive do INCA, do Instituto Nacional do Câncer, e quase 2 milhões no mundo inteiro, né, casos novos, né? Hoje em dia, o rastreio do câncer de intestino já teve uma queda para 45 anos, a partir de 45 anos um exame de rotina para rastreio do câncer de colo, haja vista a incidência dessa patologia em pessoas mais jovens. Os últimos trabalhos mostram até, inclusive, uma incidência maior em pessoas entre 15 e 40 anos. Então, acredito que logo tenhamos que fazer colonoscopia mais cedo. Mas, de toda forma, é uma doença que ela vem, além do fator genético, que é extremamente importante, ela tem um fator, um fenotipo do meio, né? Então, fatores ambientais, fatores de poluição, a alimentação, né? Alimentos superprocessados, são extremamente nocivos para o intestino. Então, observar que o intestino ele dá sintomas, muitos sintomas, mas a maioria deles a gente justifica como algo que comeu ou que passou e não vai atrás. Então, por exemplo, qualquer sangramento, seja ele um sangramento vermelho vivo ou misturado nas fezes, presença de muco ou catarro nas fezes, cólicas, emagrecimento, anemia, que é um sinal indireto que está tendo sangramento, deve ser observado e deve-se procurar um médico, né? Mas principalmente alterações no trânsito intestinal, então pessoas que tinham o intestino normal e começam a ter alterações, quer para diarreia ou quer para ressecamento por um período prolongado, há mais de 15 dias, um mês, deve ser pesquisado. Isso, excelentes as orientações, um tema muito importante, o Oeste com Elas está sempre de olho no assunto saúde. Muito obrigada, viu, doutor Paulo Boarini, valeu pela participação por aqui. Volte outras vezes, boa semana.